capítulo 13 de Josué, nós paramos, meus irmãos e irmãs, vendo que depois que Deus fez coisas maravilhosas pelo povo, Deus deixou sobre o povo de Israel uma responsabilidade muito séria, a responsabilidade de, no poder e nas promessas de Deus, concluir a conquista da terra prometida. E aí nós lemos, capítulo 13, verso número 13, que os filhos de Israel não desapossaram os jesuritas, nem os maacatitas. Antes, Jesur e Maacate permanecem no meio de Israel até o dia de hoje. Culpa de quem? De Deus? Culpa de quem? Do povo. E aqui nós traçamos um paralelo muito importante, porque de fato, meus irmãos e irmãs, a salvação foi toda ela, 100% dela, feita por nós, pelo Senhor Jesus. Ele não nos pede nada para sermos salvos. Nós, na teologia, chamamos isso ao dizer que a salvação é monergística. Não preciso guardar essa palavra não, mas entenda essa palavra. Monergia é uma única força atuante, a força de Deus. A santificação, porém, na teologia é sinergística. E sinergia significa duas forças cooperantes. O povo tinha promessas de Deus para poder conquistar tudo aquilo que estava diante deles. Não alcançaram porque não se apegaram às promessas. O povo tinha todo o poder de Deus em sua cooperação e não obtiveram vitórias porque não buscaram o poder do céu para obtê-las. Encontramos nós aqui, irmão e irmã, um grande paralelo quanto à nossa vida cristã, porque de fato Cristo fez toda a salvação por nós, mas viver a vida cristã é algo que há de passar pelas nossas decisões diárias. Aquilo que nós não conquistamos em santificação, não é porque Deus não nos deu capacidade para santificar, porque deu. Quando alguém peca, diz assim: pastor, mas a carne é fraca. Você se lembra do que Jesus disse nesse mesmo texto? O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E logo ele seguiu dizendo: vigiai e orai para não entrardes em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Aquilo que Deus tem feito em nossas vidas é suficiente. O Espírito Santo que Deus já nos deu, sabe quanto Deus te deu do Espírito Santo no dia da sua salvação? Tudo e todo e 100%. Então, irmão e irmã, se nós temos aspirações de viver uma vida mais santificada, Deus já nos capacitou para isso. Se nós desejamos crescer em oração, Deus já nos capacitou para isso. Se nós queremos honrar a Deus em todo o nosso comportamento e conduta, Deus já nos deu poder para isso, quando nos deu de si, para ler a Bíblia, para orar, para poder viver uma vida cristã, daquele jeito que lá no nosso coração a gente deseja. Deus já nos capacitou para isso. O povo não alcançou, porque não fez uso daquilo que Deus tinha posto diante de si. E isso é um ensinamento muito presente no livro de Josué. Capítulo seguinte, começam as distribuições da terra. Esse primeiro ponto foi apenas para a gente aquecer os motores, relembrando, porque quarta-feira passada não teve culto, e foi só no dia 19, a última vez que nós estudamos Josué. Então, as heranças são distribuídas por Moisés, capítulo 13, verso 14. E aí eu vou apenas mencionar os títulos, meus irmãos, porque seria muito interessante a gente estudar cada ponto, cada palavra de cada verso desse livro, e eu tenho certeza que ao longo desses anos aí nós vamos poder fazê-lo. Mas nessa visão panorâmica, nós vamos apenas perceber os acontecimentos dos livros e tirar lições. O título do capítulo 14, na minha Bíblia, está escrito: a terra de Canaã distribuída por sorte. Acima está: Josué dá Hebron a Caleb. Os irmãos se lembram por que Caleb herdou Hebron? E é interessante quão longa foi a vida de Caleb pela fidelidade de Deus. Ele não morreu até receber tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Isso é uma coisa maravilhosa para o nosso pensamento. Capítulo 15, as heranças das 9 tribos e meia. E aí ele vai mencionar muitas cidades no capítulo 15,
no capítulo 16, no capítulo 17, no capítulo 18, no capítulo 19. Será que em cada uma dessas coisas tem lição espiritual para nós? Eu te asseguro que sim, e te asseguro que esse ano você que começou a ler a Bíblia ontem, não deve deixar de ler as genealogias, e não deve deixar de ler as listas de cidades. Vou apenas dar uma dica para o irmão e para a irmã. Quando você estiver consultando, ou estudando, ou lendo essa parte de Josué, consulte a bênção que Jacó viveu quantos anos antes de Josué? Muitos anos. Perto de uns 500 anos. Posso falar assim? Tirando por alto, perto de uns 500 anos. No capítulo 49, Jacó, antes de morrer, chamou os seus 12 filhos e abençoou cada um deles. E você verá como essas bênçãos que ele deu 500 anos antes se cumpriram nas sortes que foram lançadas na divisão da terra. Moisés, 470 anos depois de Jacó, fez uma bênção semelhante e muito uníssona. E sabe o que a gente percebe aí, meu querido irmão? A gente percebe a doutrina da inspiração das Escrituras, porque o Espírito Santo que falava por meio do profeta Jacó é o mesmo Espírito que falava por meio do profeta Moisés e que agiu na divisão da terra. Só isso já é muito interessante, e há muito mais coisas. Mas nós chegamos ao capítulo 20, que nós já lemos, a instauração das cidades de refúgio, e eu achei esse texto tão interessante. Nós já o lemos, eu vou apenas mencionar por alto aos irmãos. A primeira delas, a introdução a esse ponto, é que lá em Números, capítulo 35, Deus tinha ordenado por meio de Moisés que quando o povo conquistasse a terra, houvessem cidades de refúgio. A cidade de refúgio seria o quê? O lugar onde uma pessoa que matou a outra pessoa sem querer, você notou isso no texto que nós lemos? Sem querer, sem maldade, mas matou, poderia se refugiar do vingador do sangue. Eles não tinham um sistema de justiça tão estabelecido quanto nós temos hoje. E verdade seja dita que com todos os avanços que a gente tem hoje, ainda existem alguns lugares mais distantes e remotos, onde acontece muita justiça feita pelas próprias mãos. Até poucos anos atrás a gente ouvia história disso, de fulano que matou fulano, porque tinha que matar, ou achou que tinha que matar, matou lá ficou, lá enterrou, lá resolveu. Imagine isso 3.000 anos atrás. Então havia um sistema de justiça baseado no conselho da liderança local. E a liderança local tinha que ter maturidade e sabedoria suficiente para poder dividir o certo do errado, o justo do injusto, e assim praticar a justiça no meio do povo. Pois bem, havia então na família o vingador do sangue. Vamos supor assim, eu e o irmão Hélio fomos trabalhar juntos numa obra aí. Ele falou assim: pastor, me ajuda. Eu disse: irmão, eu não sou bom nesse negócio não, mas vamos lá. Aí nós fomos trabalhar juntos, e o irmão Hélio disse assim: pastor, sobe esse andaime aí, tem só 15 andares aí nesse andaime, o senhor sobe. Aí lá embaixo o irmão Hélio, sem ver, tropeçou no andaime e eu caí. Não faça isso, irmão, que eu tenho uma filha vindo agora. Brincadeira. Na minha família seria escolhida uma pessoa chamada de vingador, para que ele fosse atrás do culpado pela minha morte, para poder... Entendeu a ideia? Difícil o negócio, não é fácil não. Desculpa, irmão. Para arrebentar o andaime. Veja que nós estamos falando de um tempo, muito tempo atrás, em condições de vida muito diferentes da nossa. Mas Deus ordenou que houvesse então uma cidade de refúgio, para onde o irmão Hélio iria, e lá ele se apresentaria, contaria a história dele para os líderes da cidade. Eles deixariam o irmão Hélio entrar, e lá ele não poderia ser justiçado pela morte da pessoa que ele sem querer matou, nessa imaginação que nós tivemos aqui de 1 minuto. Irmão e irmã, nós temos tantas verdades espirituais aqui maravilhosas. Deus perdoa as pessoas que verdadeiramente estão arrependidas e contritas no seu coração. O fato de que o cara matou
sem querer, não diminuiu o fato que ele matou. Concorda comigo? Não diminuiu a culpa dele de ter eliminado uma vida. Entretanto, Deus, na sua infinita misericórdia, conseguiu conceber uma forma de perdoar e de salvar e de poupar a vida dos culpados. Isso é muito parecido com a nossa salvação. A pessoa que sai da sua cidade e vai na direção da cidade de refúgio, bate na porta, pede para entrar, com este ato ele está admitindo a sua culpa. Ele diz: eu matei, não queria matar, mas matei. Entrar na cidade era uma gigantesca confissão de pecado, um pedido de misericórdia. Misericórdia era concedida, a pessoa entrava e ali ele tinha a sua vida poupada. A gente ouve falar o seguinte, que a igreja do Senhor, as igrejas do Senhor, estão cheias de pessoas hipócritas. Os inimigos da igreja falam isso. A resposta para isso é dupla. A primeira é que existe mais hipócrita fora da igreja do que dentro dela. A segunda é que dentro da igreja, todo mundo que entra, que faz parte de uma igreja, está dizendo para o mundo: eu sou um pecador que pedi perdão para Jesus. A coisa mais maravilhosa sobre essa grande verdade, essa grande humildade, essa confissão da nossa fé, é que o seguinte: a não ser que a pessoa minta, tudo que ela disser de ruim de um crente é verdade e o crente admite, a não ser que ela minta. Se uma pessoa disser na verdade de um crente, falar assim: você, crente, é um crente vaidoso, ele vai dizer: eu sou, e eu preciso da ajuda de Deus para limpar o meu coração disso todo dia. Você é avarento, ele vai dizer: eu sou avarento, mas eu preciso do perdão de Jesus e da graça de Deus todo dia para eu não cair nessa tentação. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: a partir do momento que eu e você nos tornamos membros de uma igreja de Deus, nós estamos entrando numa cidade de refúgio, e a porta é essa: eu sou pecador, preciso de misericórdia. Qual é a condição para alguém ser salvo no Evangelho? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1, verso 15. Veja, eu ainda vou insistir com os irmãos que o vingador não estava errado. Se o vingador pegasse a pessoa fora de uma cidade de refúgio, ele mataria aquela pessoa e pela lei ele não poderia ser punido por aquela morte, porque ele fez apenas justiça. Se Deus, no dia que eu morresse, se Deus no dia que eu morresse me mandasse para o inferno, Deus estaria fazendo apenas justiça, perfeita e santa justiça, do tamanho exato dos meus pecados. É por isso que nós temos que entender, e eu acredito que aqui no culto de quarta-feira a gente pode tratar desses assuntos, que um dos aspectos da salvação é que Deus nos salva dele próprio. Em que sentido? Deus nos salva do juízo do próprio Deus. Deus nos salva da condenação que o próprio Deus colocaria sobre nós. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos enxergar um retrato maravilhoso aqui. O retrato da misericórdia de Deus, porque assim como Deus podia poupar a vida de uma pessoa que cometeu um pecado, Deus poupa até hoje a vida de pessoas que cometem pecados, tais como eu, tais como você, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Se Deus nos punisse, Deus estaria somente correto. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Nós sabemos que é verdade. Mas Deus não nos pune por causa de Jesus. E alguém vai me dizer assim: ah, pastor, mas tem gente no mundo que é muito maliciosa. E alguém que matou uma pessoa por vingança, por crueldade, poderia se apresentar lá na cidade de refúgio e contar uma grande lorota, uma grande mentira, inventar uma história lá, mentir, fabricar os fatos, o relato, enganar os anciãos lá e entrar na cidade de refúgio. Isso podia acontecer?
seguramente podia acontecer, mas não tenha dúvida. Entretanto, aquela pessoa que estava passando da porta para dentro tinha uma consciência muito clara: eu posso até ter enganado os homens, mas a Deus eu não engano. Quem mandou que aquela cidade existisse foi Deus. De maneira que o que fica muito claro aqui para mim hoje, meus irmãos, nesse texto, é as pessoas que compõem a igreja do Senhor. O maior pecador do mundo, a pessoa mais violenta, cruel e baixa, pode fazer parte de uma igreja? Desde que se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus. Verdadeiramente, algum ali, um cínico poderia entrar na cidade de refúgio, mas ele não teria descanso ali. Ele não teria descanso porque ele pode ter tapeado alguém e outra pessoa, mas ele com toda certeza não tapeia a Deus. A sua consciência e a sua alma não teriam paz. Note que a pertença às igrejas de Deus no Novo Testamento é totalmente reservada e restrita àquelas pessoas que podem dar uma profissão de fé, de ter se encontrado com Jesus, de ter sido salvas, aquelas pessoas que por terem se encontrado com Cristo, nasceram de novo e vivem diante de Deus em sincero arrependimento e sincera fé. Para essa porta está sempre aberta. Não é maravilhoso isso, meu irmão e minha irmã? A gente começar o ano pensando que aqui no bairro Caiçara, Deus plantou uma cidade de refúgio na rua Gardênia, número 390, onde as pessoas que verdadeiramente admitem que são pecadores e que precisam da graça de Deus têm entrado e tomam parte e fazem parte da vida desta igreja. Que coisa maravilhosa que isso seja assim. Coisa maravilhosa, como domingo de manhã a gente pôde ouvir o testemunho da irmã Amélia, falando de como ela conheceu Jesus. Isso é uma coisa maravilhosa, meu irmão. Isso é uma coisa maravilhosa, minha irmã, porque é uma forma de Deus mostrar para nós que apesar de o mundo que a gente vive ser mal do jeito que é, Deus não parou de agir no mundo. Deus continua agindo no mundo, o Espírito Santo continua atuando sobre os corações das pessoas, e isso é o que nos estimula a continuar indo aí e trabalhando e continuar pregando o Evangelho todo dia. Porque se a gente for olhar somente para o mundo, o Evangelho não tem 1 centímetro de espaço dentro dele, só tem por causa de Deus. Alguém diz assim: pastor, esse negócio de pregar seu aí está por fora. As pessoas não conseguem mais prestar atenção nisso não. Elas assistem 5 minutos, 6, 7, depois é o que se diz no mundo hoje. Tem muita gente trocando a pregação por uma série de coisas. Tem um livro maravilhoso, felizmente eu tenho 2 cópias, posso emprestar aos irmãos, chamado Eu Creio na Pregação. Porque se eu for subir ao púlpito tentando atrair a atenção dos crentes, e pior ainda, dos não convertidos, por 5 minutos eu não teria força para subir ao púlpito. Nós o fazemos, eu o faço como ministro de Deus, e a igreja o faz da pessoa do seu pastor, porque eu creio no Espírito Santo. Eu creio que Ele vai usar as palavras que saem da minha boca de uma forma maravilhosa, miraculosa, extraordinária, invisível, e que acontece lá dentro do coração da pessoa. Ele vai usar o livro, o texto que eu estou lendo, ele vai usar a reflexão que virá a partir do texto para produzir vida na morte, luz nas trevas, libertação dos escravos. Coisa maravilhosa, coisa extraordinária de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, nós entendemos que essas cidades de refúgio eram uma grande e maravilhosa manifestação da misericórdia de Deus. Era uma gota do Evangelho no Antigo Testamento, uma gota do sangue de Jesus que respingou na história e caiu no livro de Josué, porque nos fala da misericórdia de Deus, que consegue receber os pecadores, perdoar os pecadores, sem comprometer a justiça de Deus. É um milagre imenso, e é por isso que nós cantamos, como muitas quartas-feiras e domingos a gente canta: em ti concilia-se a santa justiça,
que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Nós temos em Jesus o encontro de duas coisas: a justiça, que jamais poderia deixar os pecados passarem impunes, foram punidos nele próprio, e a misericórdia, que deseja salvar todo aquele que invocar o nome do Senhor. O livro dos Salmos diz exatamente isso: a justiça e a misericórdia se beijaram. Grande figura do Evangelho ali presente. Continuando, capítulo 21. É assim o nosso estudo, irmão Geraldo. Quando fala que o assassino, o que matou, quando ele apresentou um sacerdote, que esse sacerdote que ouviu aquilo, e quando ele tivesse vivo, ele moraria ali. Quando o sacerdote morre, ele pode ir para a cidade, que já está perdoado. Sim. Não é isso? Sim. Isso aí é a menção de Jesus, no caso. O irmão mencionou uma coisa que eu esqueci de falar. Obrigado. Não é isso? É uma menção de Jesus, porque nós habitamos na cidade de refúgio, que é a igreja de Deus, até o dia que o sumo sacerdote morrer. Quando ele vai morrer? Quando ele vai morrer? Nunca. Ele já morreu. Então nós vamos pertencer à igreja de Deus até quando? Para sempre. Nós vamos habitar na cidade de refúgio até quando? Que dia que Deus vai nos pôr para fora dela? Nunca. Que dia que Deus vai nos expulsar? Nunca. Porque nós, uma vez que o sumo sacerdote vive para sempre, nós vamos viver para sempre no refúgio dado pelo Senhor. Que coisa maravilhosa. Mas nós temos o capítulo 21. E assim, irmãos, nesse estudo panorâmico, nós vamos aprendendo a ler a Bíblia. Porque o capítulo 20 é maravilhoso, mas ele é seguido do 21. E o quão maravilhoso que o 20 fosse, nós temos que seguir com a Bíblia para poder receber mais daquilo de Deus. Aquilo que a gente recebeu domingo foi muito bom, mas na segunda a gente precisa abrir a Bíblia e ler, porque o de domingo só bastou para o domingo. E a segunda para a segunda é igual o maná, tem que ser recolhido cada dia. Capítulo 21, Deus mandou que houvesse cidades para os levitas. E isso parece ser uma coisa assim, completamente sem significado para o dia de hoje. Mas eu preciso corrigir primeiro um erro que existe no mundo evangélico. É o erro de chamar todos os voluntários do Ministério de Música da igreja de levitas. Nós com certeza já ouvimos isso. Eu quero ressaltar para os irmãos alguns pontos em que isso é um erro. Primeiro, isso é um erro muito grave. Muito, mas assim, catastroficamente grave. Porque a implicação direta do uso dessa palavra é dizer que somente as pessoas que estão aqui na frente são sacerdotes de Deus. E isto é um erro catastrófico na Bíblia. Porque a grande e maravilhosa verdade do Novo Testamento é que todos os crentes de Deus são sacerdotes. Um segundo erro catastrófico, retumbante, é porque o livro aos Hebreus, capítulo 7, 8 e 9, estabelece com letras garrafais, com toda a clareza, que o sacerdócio levítico terminou. E o que é terminar? Você alugou um terno para casar, tem que entregar no dia seguinte, senão vai pagar 2 aluguéis. Só que a loja fecha 6 horas, você chegou lá 6h30, o que aconteceu? A pessoa que diz que é levita está chegando na história com 2000 anos de atraso. O sacerdócio levítico terminou. Há apenas um sacerdócio vigente hoje, o sacerdócio da fé do Novo Testamento, praticado por todos os crentes em Cristo Jesus, que oferecem os seus dons e a sua intercessão uns pelos outros e o seu serviço a Deus. Qual é o primeiro erro? Sacerdotalismo.
Nós temos, com a força do Espírito Santo, de arrancar todo vestígio de sacerdotalismo que houver no nosso meio, principalmente quando muitos dos evangélicos, dos batistas, vieram do sistema romano, onde a ideia de sacerdote é muito clara. Nós temos que romper com isso com toda a força do nosso coração, porque isso não pertence ao Novo Testamento. Quem é sacerdote de Deus aqui? Diga eu. Quem é sacerdote de Deus aqui? Eu e você e todos nós temos a mesma responsabilidade em termos básicos diante do Senhor. Número 2, é um erro catastrófico, porque o sacerdócio levítico terminou. E número 3, é um erro um pouco menor, não tão catastrófico quanto os outros dois, porque os levitas não faziam só música. Consulte o segundo livro das Crônicas. Eles faziam todo o serviço da casa do Senhor, mais para diácono do que para louvor. O irmão falou bem. Qual era o trabalho dos levitas? Nós lemos lá o trabalho dos porteiros. O trabalho dos porteiros dava muito trabalho. Não era só abrir e fechar a porta, era inspecionar cada pessoa que entrava, para saber se ela estava habilitada a passar por aquela barreira. Nós sabemos que o templo tinha muitos circuitos de barreira, limitando, filtrando quem passava. Então ele tinha que inspecionar. Assim, o senhor não tem barba, o senhor é homem mesmo? Uai, desculpa a menção, mas é assim. Chega um rapaz lá todo coberto, até as mangas compridas. Você é leproso? Deixa eu ver. O porteiro tinha um trabalho sério. Havia os coletores de ofertas. Havia 13 gasofiláceos no templo de Jerusalém. Aí, Denilson, uma ideia para nós. Vamos botar 13 gasofiláceos aqui para dar mais trabalho. Havia 13 imensos gasofiláceos no templo. Apenas para os irmãos terem uma ideia, num dia de Páscoa ou numa grande festa judaica, o número de pessoas que circulava o templo no dia da Páscoa podia passar a 200.000 pessoas, trazendo as suas ofertas. Era necessário esvaziar os gasofiláceos com frequência, tinham que ser contados e arquivados ou guardados nas salas de tesouraria do templo, que ficavam nas laterais, com portas muito seguras. O que mais era o trabalho dos levitas? Essa dava bastante mais trabalho. Eles tinham que preparar o sacrifício, inspecionar os animais. Não podia ter osso quebrado, nem mancha, nem defeito nenhum. Tinha que ser macho, tinha que ser novinho, tinha que ser primogênito. Depois tinham que matar o bicho. Quão fácil é para o irmão e para a irmã matar um boi ou um touro? Quão fácil é matar um touro? Você acha que quantos sacerdotes morreram tentando matar um touro? Tinha que matar o touro. Tinha que matar o touro e limpar o touro. Cada víscera. Tinha que separar a gordura da carne. E tinha que separar o que ia para o altar do que ia ser estocado no sal para os próprios sacerdotes. Tinha os músicos? Tinha 240 escritos, prescritos, conforme o rei Davi estabeleceu. Mas tinha muito mais serviço. Eu vou dizer um serviço para os irmãos que eu não gostaria de fazer no templo: limpar as cinzas do altar. Tinham que ser limpas várias vezes por dia, senão o fogo se apagava. E o altar era de proporções tais que praticamente exigia que o cidadão entrasse dentro do altar com o fogo aceso. Daí eu digo para os irmãos, os levitas, quando alguém chama o pessoal da música de levita, os irmãos já perceberam os dois níveis muito sérios e o nível muito errado em que a pessoa se equivocou. Entretanto, como sempre, todo capítulo da Bíblia tem um princípio espiritual que deve ser zelado e que deve ser observado pelo povo do Senhor hoje e em todo o tempo. E que princípio é este? O princípio de que o povo do Senhor deve zelar e cuidar e sustentar dos servos do Senhor. O pastor não é levita, o pastor não é sacerdote, mas o princípio se aplica à igreja quando ela cuida do seu pastor. O princípio se aplica à igreja quando ela cuida, sustenta e apoia e ampara aquelas pessoas cuja vida tem sido marcada pelo serviço a Deus.
E eu tenho às vezes constrangimento de falar desse assunto, porque parece que ele está puxando sardinha, mas não é. Eu quero instruir os irmãos, porque no tempo de Deus alguém virá me substituir. E a igreja deve receber o seu pastor como uma dádiva do céu, digno de toda honra, como está escrito na carta de Timóteo e na carta de Tito, especialmente se a sua vida tiver bom testemunho e bons frutos. Tem um cantor cristão aí no seu banco? Apenas para consultar a letra de um hino, número 569. 569. Quando eu estiver fazendo 80 anos e a igreja for escolher o seu próximo pastor, eu vou ensinar esse hino para ser cantado na posse do próximo pastor. Hino 569. Esse hino, no meu entendimento, expressa bem o sentimento que deve haver no coração da igreja em relação aos seus obreiros. Senhor da ceifa, atende a nossa petição, que o teu trabalho siga com mais animação. Os campos já branquejam, convidam a ceifar, e muito preciosos frutos na igreja arrecadar. Somente a ti compete, ceifeiros, escolher, que façam o serviço conforme o teu querer. As mentes, pois, prepara, inflama os corações, e manda bons obreiros pregar às multidões. Se aquele que nos veio para trabalhar aqui, no ministério santo mandado foi por ti, confirma seu trabalho com bênçãos especiais e dá-lhe em ricos frutos divinas credenciais. Alenta-lhe a esperança, aumenta nele a fé, na luta não permitas que lhe vacile o pé, e cada vez mais forte, mais cheio de fervor, a todos manifeste a graça do Senhor. Expressa de maneira muito simples e de maneira muito tocante os sentimentos que a igreja tem que ter em relação aos seus obreiros, em especial em relação ao seu pastor. O que eu estou dizendo isso aqui aos irmãos é porque este é um princípio da Bíblia, não há na minha palavra nenhuma segunda intenção, senão contemplar este verdadeiro princípio da palavra do Senhor. É muito feliz e grato a igreja quando ela vive dessa forma e observando esse princípio que na palavra de Deus há. Existe muito grande felicidade que Deus dá quando isso acontece. Capítulo 22, desculpa. Capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Vamos fazer um flashback rápido aqui para concluir o nosso estudo de Josué. Quando o povo ia atravessar o Jordão, 2,5 tribos, a saber, a de Gade, a de Ruben e meia tribo de Manassés, tinham muito gado e pediram a Moisés que ficassem do lado de lá do Jordão, onde hoje é a Jordânia e o Líbano lá em cima, ficassem do lado de lá, porque as terras eram propícias para gado e eles tinham muito gado. Então Moisés disse: beleza, desde que vocês ajudem os seus irmãos do outro lado, nas lutas. Aí nós chegamos a um texto muito bonito, capítulo 22, verso 1. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, os Manassitas, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até ao dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Irmão e irmã, uma coisa que é bonita até aos olhos do céu é a lealdade. Uma virtude que Deus se alegra em recompensar é quando nós somos verdadeiros à nossa palavra. Algo que o Espírito Santo se alegra quando encontra no coração de alguém crente é quando se pode cumprir essa palavra na sua vida, que diz assim: a vossos irmãos, aos teus irmãos, aos seus irmãos, você não desamparou.
E Deus, lá do seu trono de glória, é imensamente honrado quando seus filhos não desamparam uns aos outros, quando seus filhos são pessoas de honra, leais à sua palavra, quando seus filhos são pessoas de virtude. E Deus é honrado, assim como o pai é honrado de ouvir isso do filho neste mundo, ou da filha. Deus é honrado do céu quando vê esse comportamento tão digno, tão honrável na vida dos seus filhos e filhas. Consulte aí comigo, nesse sentido, Hebreus capítulo 10, verso número 6. Desculpa, Hebreus capítulo 6, verso número 10. Hebreus 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A pessoa que serve ao povo de Deus está demonstrando amor ao nome de Deus, e tal coisa aos olhos de Deus não passa sem ser devidamente galardoada nesta vida e na eternidade. Consulte 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Aí ele diz o seguinte, lá no verso 7: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Grécia. Que coisa maravilhosa quando existe esse padrão de conduta no meio do povo de Deus, e que a gente possa viver mesmo, meus irmãos e irmãs, dentro desse comportamento. Concluindo o estudo, capítulo 23, Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. Ele faz um grande discurso em que ele estimula o povo que obedecesse a lei, e se eles ouviram isso muitas vezes, nós precisamos ouvir no mínimo 5 ou 10 vezes mais, para guardar e talhar em nosso coração estas verdades que vêm do céu. Capítulo 24, Josué despede-se do povo. Deus quis que Josué vivesse até aos 110 anos de idade. Qual é a expectativa de vida no Brasil hoje? 75 a 80 anos. Isso porque nós temos condições de vida favorabilíssimas. No tempo de Josué, alguém chegar a essa idade, Josué chegar a essa idade, foi somente pela mão de Deus. Deus sustentou aquela vida, Deus fortaleceu para que ele pudesse servir. Quando foi que Josué aposentou? Quando foi que Josué falou assim: ó Deus, eu já fiz a minha parte, passa para outro? Quem determina o fim do serviço é a gente ou Deus? Quem determina o fim do serviço? Deus. Quem determinou o fim do serviço de Josué foi Deus. E agora, Josué, em vez de você querer aposentar, tem coisa melhor para ti. Porém, Josué reúne o povo e faz um discurso tão bonito, meus irmãos, tão tocante, chega a ser emocionante, que ele diz assim: antigamente, verso 2, vossos pais serviram a outros deuses, eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai. É só pela graça de Deus, é só pela misericórdia de Deus, é só pelo amor do céu. Aí ele conta toda a história do povo. Você vai ler, meu irmão e minha irmã. Mas lá no verso 14 ele diz assim:
Agora temei o Senhor. É o verso mais famoso de Josué, é o 15. Mas vamos pegar o 14. Temei o Senhor, servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses que serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Vamos dizer este final do 15 juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma grande palavra de fé, e a sua vida já estava terminando. A sua grande expectativa de fé agora era adentrar no tabernáculo de Deus. Ele faz uma grave ameaça, nós não podemos considerar agora, mas podemos, irmãos, no final desse livro, quando foi levantada uma pedra de testemunha, Josué morreu, Eleazar morreu, filho de Arão, os ossos de José foram enterrados em Hebrom, como tinha sido jurado para José mais de 400 anos antes. Nós temos aqui uma lição preciosa para aprender e concluir o estudo deste livro. A primeira: nosso Deus é um Deus fiel. As circunstâncias se fecham diante de nós, mas não diante dele. O mundo nos aperta, mas a mão do Senhor continua soberana e agindo. E nós que somos povo do Senhor, devemos ser fiéis a Deus e uns aos outros. E assim nós viveremos como povo de Deus, filhos e filhas do Senhor. Quarta-feira que vem, dia 9 de janeiro, Juízes. O livro, já vou dar uma dica que vocês vão ficar pensando nela. O livro que começa pelo final. E quarta-feira que vem a gente começa esse estudo, e hoje nós concluímos o nosso estudo no livro de Josué. Deus coloque essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.